Olá, no programa de hoje você vai ver que o Papa Francisco alertou para o mal que a fofoca pode provocar na igreja. Vamos mostrar também a emoção de enfermeiros italianos que tiveram uma audiência com o Papa para falar do trabalho durante a pandemia de Covid-19. E por falar em emoção, o Papa Emérito Bento XVI divulgou uma carta agradecendo as manifestações de carinho que ele recebeu após a morte do irmão. O Vaticano confirmou que o Papa Francisco vai lançar uma nova encíclica. Ela será divulgada no mês de outubro, próximo à festa de São Francisco de Assis. No dia 5 de setembro, o Vaticano confirmou oficialmente a intenção do Papa de publicar uma nova encíclica, intitulada Fratelli Tutti. A tradução é Todos Irmãos, embora o título definitivo ainda não tenha sido lançado. Somos todos irmãos e irmãs. São Francisco de Assis costumava dizer, todos os irmãos e irmãs. Assim, homens e mulheres de todas as confissões religiosas, nos unimos hoje em oração e penitência para pedir a graça de curar essa pandemia. No dia 3 de outubro, o Papa Francisco vai para a Basílica de São Francisco em Assis, onde vai celebrar a missa e assinar a encíclica. Para minimizar os riscos para a saúde pública, a visita não será realizada na presença de fiéis. O novo documento provavelmente se concentrará na fraternidade humana, que tem sido um tema central do atual pontificado. Na verdade, uma das lições da pandemia é o elo que une os destinos das pessoas, pois a solução depende de todos. Na oração do Ângelus de domingo, o Papa Francisco pediu aos cristãos que não façam fofoca. O pontífice alertou que essa atitude pode destruir uma comunidade. Durante o Ângelus desse domingo, o Papa refletiu sobre o Evangelho do dia e alertou contra as consequências de falar mal dos outros. Il chiacchieriggio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Facciamo uno sforzo. A fofoca é uma praga mais terrível do que a Covid. Vamos fazer um esforço? Ficar sem a fofoca. A fofoca fecha o coração para os outros. Isso impede a unidade da igreja. O grande fofoqueiro é o diabo, que anda sempre por aí dizendo coisas horríveis aos outros, porque é o mentiroso que procura separar a igreja, afastar irmãos e não construir uma comunidade. Porque lui é il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare comunità. O Papa disse que a atitude mais cristã a se adotar quando alguém faz algo errado é a correção fraterna. Falar com a pessoa não para julgar, mas para ajudá-la a ver seu erro. Abbiamo avuto questa esperienza che qualcuno viene e ci dice ma senti, tu in questo hai sbagliato. Quantas vezes já tivemos essa experiência? Alguém chega e diz, ouça, você se enganou sobre isso. Você deve mudar um pouco a esse respeito. Talvez no início fiquemos zangados, mas depois dizemos obrigado, porque é um gesto de fraternidade, comunhão, ajuda e reabilitação. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Antes de sair, o Papa cumprimentou esses seminaristas americanos que voltaram a Roma após o bloqueio por conta da pandemia. Eles são do Colégio Norte-Americano. Saúdo os seminaristas do Pontifício Colégio Norte-Americano de Roma. Ele também enviou uma saudação às mulheres com esclerose múltipla que viajaram a pé de Siena a Roma. Ele agradeceu a coragem delas. Na audiência geral de quarta-feira, Francisco pediu aos políticos que dialoguem com os adversários para superar a crise. E falou também sobre a importância dos esforços coletivos para curar o mundo. Antes de iniciar a sua catequese semanal, o Papa cumprimentou muitos peregrinos. Ele brincou com um casal que tem 5 filhos. Ele abençoou o anel de noivado desse casal. Essas freiras cantaram uma música para ele. Esses peregrinos deram a ele um doce. Visto que muitos não estavam respeitando as preocupações de segurança sanitária,
O Papa pediu aos participantes que voltassem para seus assentos designados. Sentem apropriadamente. Não se aglomerem. Cada pessoa deve estar em seu assento. Não se aglomere. É para cada um ficar em seu lugar. Assim, não ficaremos tão próximos uns dos outros e evitaremos doenças. Em sua catequese, o Papa disse que para superar a crise atual, as pessoas e as instituições públicas não devem ser movidas apenas por interesses pessoais. Vemos que alguns, infelizmente, procuram tirar proveito da crise para ganhos econômicos ou políticos. Outros tentam dividir e alimentar o conflito. E também há pessoas que permanecem indiferentes ao sofrimento dos outros. A resposta cristã a esta situação é amar e buscar um bem comum. O Papa Francisco pediu aos políticos que não se motivassem por interesses pessoais, pois esta crise só pode ser resolvida com uma colaboração de todos. Os inimigos e oponentes políticos parecem ser politicamente ou socialmente deficientes. Eles parecem ser, mas só Deus sabe se são ou não. Devemos amá-los e devemos dialogar. Devemos construir esta civilização do amor, esta civilização política e social da unidade de toda a humanidade. Em muitas escolas no hemisfério norte, as escolas serão retomadas nos próximos dias. Por isso, antes de encerrar a audiência, o Papa pediu medidas para proteger as escolas em zonas de guerra, para que essas crianças possam frequentar e receber educação. Enfermeiros italianos entregaram cartas de pacientes com coronavírus ao Papa Francisco. É a história de 4 irmãos. Enfermeiros italianos que, durante o momento mais difícil da pandemia, deram ao Papa 2 presentes: suas roupas de trabalho e a caixa de lágrimas. Coletamos cartas de pacientes e profissionais de saúde contando suas experiências durante a pandemia. Estas representam suas lágrimas. O uniforme da enfermeira representa o suor e o amor pela vida. O amor à vida tem que ser mais contagioso do que o vírus. Escrevemos ao Papa solicitando uma audiência para entregar esses itens. Alguns meses depois, eles responderam que ficariam felizes em nos receber. Hanno risposto dicendo che sarebbero stati contenti di riceverci. Il Papa ha detto che è molto vicino agli infermieri. O Papa expressou sua proximidade com enfermeiras e outros profissionais da área médica. Ele disse que entende nosso sofrimento e está orando por nós, mas disse que devemos orar por ele também. Ele disse estar ciente de que os enfermeiros estão em comunicação direta com os pacientes e que muitas vezes devem atuar como mediadores. E que molto spesso devono mediare tra le varie figure sanitarie. Os irmãos dizem que o gesto do Papa é um símbolo. Isso significa que o pontífice está próximo não apenas das enfermeiras, mas de todos os profissionais de saúde que se sacrificam em momentos difíceis como este. Foi um encontro muito emocionante. Ao longo da pandemia, sentimos a presença do Papa. Sentimos que Deus estava conosco. As mensagens do Papa nos fizeram sentir sua proximidade. Pudemos encontrar a pessoa que vimos na TV, uma pessoa simples, que nos fez sentir à vontade e que viu como estávamos empolgados. Valério foi um dos trabalhadores médicos que se ofereceu para tratar pacientes com coronavírus. Invece dopo I primi giorni che sono stati duri, dal punto di vista profissionale I problemi li avevamo risolti. Os primeiros dias foram difíceis do ponto de vista profissional. Mais tarde, percebemos que do ponto de vista psicológico e emocional, era muito mais difícil tratar pacientes que poucos dias antes eram saudáveis. Eles nem haviam considerado a possibilidade de morte e, de repente, nos vimos dizendo que logo seriam entubados, para ligar para sua esposa e filhos e dizer adeus. Faziam isso chorando e, infelizmente, muitos não resistiram. Muitos nunca mais acordaram. E purtroppo tanti di loro non ce l'hanno fatta, non si sono più risvegliati. Embora a situação na Itália tenha melhorado consideravelmente, essas enfermeiras tiveram que trabalhar quando o número de mortes relacionadas ao coronavírus em seu país ultrapassou oficialmente até mesmo da China.
E o Papa Francisco se encontrou com ambientalistas franceses e falou sobre o seu caminho de conversão após conhecer a Amazônia brasileira. Diante desse grupo de leigos franceses comprometidos com o meio ambiente, o Papa revelou que poderia ser chamado de seu processo de conversão ecológica. Tudo aconteceu em Aparecida, em 2006. O então cardeal Bergoglio participava da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano. E o Papa disse: mas esses brasileiros, como eles são chatos com as coisas da Amazônia. O que a Amazônia tem a ver com a evangelização? Eu era assim em 2006. Depois, em 2015, o Laudato Si foi publicada. Passei por um caminho de conversão. O Papa disse que os seres humanos podem se beneficiar da natureza, não como seus donos, mas como administradores. O Papa Francisco repetiu que a ecologia de que se fala é integrante, cuida do meio ambiente e do ser humano, porque quando um sofre, o outro sofre. Foi assim que o Papa optou por sublinhar mais uma vez o papel dos avós na sociedade. E ele disse: os avós têm algo a mais a oferecer. Eles são como um bom vinho. Bom vinho, quanto mais envelhece, melhor. Vocês, os franceses, sabem muito bem disso. Este grupo de leigos colabora com a Conferência Episcopal Francesa para colocar em prática os princípios delineados da encíclica Laudato Si. No próximo bloco tem notícias do Papa Emérito Bento XVI. Até já!